Vamos lá? Alô? Pessoal, boa noite. Obrigado a todos pela presença. Então, a gente inicia nesse momento nossa palestra de terça-feira, né, que é a Prece da Saudade, hoje, 23 de maio de 2023. Vamos por recadinhos, né, da nossa casa. Na sexta-feira, às 20 horas, temos aqui o Evangelho no Coração, que é como se fosse um Evangelho no Lar, uma palestra diferenciada, né, onde é lido o Pão Nosso e também o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali é feito um debate, uma discussão, para a gente ter um melhor entendimento sobre a doutrina. Toda sexta-feira, às 20 horas, também tem um passe à distância e também um passe presencial para quem estiver aqui conosco. No próximo sábado, para a Prece dos Encarnados, a partir das 18h30, do livro Dores da Alma, o tema será o egoísmo, e quem vai expor para nós será o Birajara, né, o Bira. Domingo, às 10 horas, tem a Prece dos Animais, que é para os animais, das 10 às 10h30, para os animais e para os tutores, né, que tragam esses animais. E na próxima terça-feira, nessa reunião aqui, às 20 horas, do nosso livro que nós estamos estudando, o tema será Encontrar o Caminho, e quem vai expor para nós é a Luciana Ostafiuk. Mais informações ali no sementedeunidade.com.br/info. E a casa tem aqui, né, o atendimento fraterno, que é um atendimento sigiloso. Então, quem precisar, no final da palestra, deixa comigo o nome, que eu passo ali para o Bira, ele faz o agendamento, ou um atendimento presencial, ou atendimento online. Quem quiser falar um pouquinho, quiser conversar de forma espiritual, só deixar comigo aqui no final que eu passo para ele. Nós temos também a distribuição das obras básicas, né, que é o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Esses livros são gratuitos, são aqueles livros que ficam na porta ali, que ele pode pegar para doação, e mais para a gente poder disseminar também um pouco da doutrina espírita. Temos também o Sementinhas de Humildade, que é a evangelização infantil. Ele acontece de duas formas: online, às 18 horas, e presencial, às 18h30, fica na salinha aqui embaixo. O que a gente pede, quem for trazer as crianças, chegar um pouquinho só mais cedo, porque o passe para as crianças está sendo feito às 18h15, porque estava atrapalhando, né, a evangelização deles, que a gente parava no meio deles para fazer o passe. A casa decidiu antecipar um pouquinho, e aí o passe das crianças está acontecendo às 18h15, desculpa. Temos também o estudo do Livro dos Espíritos, que é todo sábado às 17 horas. Ele acontece também presencial e online. Como é que é esse estudo? É feito a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos. Dali é feito um debate também para a gente entender um pouco mais o que quer dizer, né, o Espiritismo para nós. Temos também a livraria e a biblioteca. A livraria são aqueles armários que ficam ali na frente. Aqueles livros são para vendas. A arrecadação, né, que a gente consegue daqueles livros, a gente utiliza para comprar as obras básicas para distribuição gratuita. E a biblioteca são essas estantes que ficam aqui embaixo, aqui é livro para leitura mesmo. É gratuito, a gente só pede para anotar lá quem pegar, né, para depois fazer a troca, e a gente consegue livro de romance, quem quiser pegar, fica à vontade. Temos também um atendimento psicológico, que são algumas psicólogas que doam um pouco do seu tempo para esse atendimento psicológico. Esse atendimento não se fala de espiritismo, é um atendimento técnico mesmo. Então, quem quiser também, só mandar um e-mail ali para o sementespsicologia@gmail.com. E nós tivemos aí o início, né, dos estudos dos cursos dos animais, né, espiritualidade dos animais. No final
da reunião das 10 horas, termina às 10h30, começa o estudo, ele vai das 10h30 às 12 horas. Então lá é falado o quê? Os animais têm alma, eles reencarnam, voltam para nossas famílias. Por que eles sofrem? Os animais evoluem, eles um dia serão humanos, os humanos podem reencarnar em corpos de animais e muito mais. Quem quiser também saber um pouquinho, o sementedehumildade.com.br/animais. Então agora vou pedir para vocês colocar o telefone no silencioso, de preferência quem puder desligar, para a gente começar aqui a nossa palestra, tá bom? Então a leitura de hoje é nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, a carta de Efésios 4, versículo 4, capítulo 7. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e o retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente de nosso espírito aceitar a semente do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em um canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças de todo o Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não entendes destruir milênios de trevas em um momento para o outro. Vale-te do esforço de aperfeiçoamento de cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esquecemos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons de Cristo. Essas são palavras de Emmanuel, adaptado do livro Fonte Viva. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, convido a todos a fechar os olhos e agradecer a Jesus, pois aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando através do estudo da doutrina espírita o aprendizado necessário na nossa caminhada segura na Terra. Pedimos, como sempre o fazemos, a Tua proteção, o amparo dos amigos espirituais que nos dirigem a esta tarefa, de modo que possamos ter o máximo de aproveitamento no encontro desta noite. Que Deus possa abençoar o nosso palestrante e todos os participantes que estão aqui, dando a eles a tranquilidade e o equilíbrio das palavras. Fica aqui conosco, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Então, a palestra de hoje é a Parábola dos Talentos. Quem vai apresentar para nós, nosso amigo Kiko. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Não, você fica sem.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou manter a prática do microfone, que é para poder a transmissão ficar melhor, né? Mas se bem que se quiser abaixar ele para não incomodar as pessoas, eu agradeço. Louvado seja Deus que nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, falando sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja também esse amigo, irmão, esse mestre tão amantíssimo, Jesus, pelo seu Evangelho, pela sua boa nova, de tal maneira que nós podemos, através desse exemplo de amor, colocar dentro das nossas vidas e das nossas ações um pouco daquilo que nós tentamos aprender à medida que evoluímos os nossos espíritos. Fico muito feliz de estar novamente aqui nesta casa, com um pouquinho de saudade da Jussara, né? Porque sempre que chegávamos aqui, ela estava por aqui. Eu sou trabalhador do Consolador de Jandira. Para quem não me conhece, os meus amigos, e eu considero vocês também como os meus amigos, me chamam de Kiko. A gente vai hoje estudar um pouco sobre a parábola dos talentos. Logo que eu comecei no Espiritismo, eu acho que a primeira não, mas talvez uma das primeiras palestras que me convidaram para fazer foi sobre esse tema. A gente que frequenta a Casa Espírita e as palestras, a gente está já cansadinho de escutar falar sobre a palavra dos talentos, porque é um ensino tão bonito e ele é repetidamente oferecido a nós como matéria de estudo. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente precisa aprender e melhorar, isso é fato. E aí, nos meus estudos, eu encontrei um palestrante muito legal, o nome dele é Pedro Bonilha. Não sei se vocês já viram alguma coisa dele, ele tem bastante conteúdo gravado. E aí, para vocês não falarem, nossa, o Kiko copiou a palestra do professor Pedro Bonilha, eu já vou logo me confessando que me inspiro nesta palestra, na forma como ele conduziu, porque achei que é uma das palestras sobre esse tema que mais me aproximou do assunto. Então, Jesus diz assim, que Deus age como aquele senhor, dono de muitas terras, que necessitando fazer uma viagem longa, chama para si os seus 3 servos, dos quais ele tinha muita confiança, e entrega para cada um desses 3 servos, de acordo com a sua capacidade, talentos. Então, ele distribui 5 talentos a um, 2 talentos ao outro, 1 talento ao terceiro. Passado um tempo, esse senhor volta para sua propriedade e então pede para que aqueles servos lhe viessem prestar contas. E eles, então, estão ali. O primeiro já diz para ele, Senhor, me deste 5 talentos e eu, então, pus-me ao trabalho e de 5 talentos fiz 10. É teu. Toma posse do que é teu. E aí o Senhor dá aquele sorriso bom, alegre, e diz, bom e fiel servo. Fizeste tão bem coisas pequenas, a ti também darei empenho sobre as grandes. Vem o segundo servo. Senhor, destes a mim a incumbência de 2 talentos, eu também saí a pelear, e agora trago ao Senhor 4 talentos. E o Senhor novamente dá um sorriso bom e feliz e diz, servo bom e fiel, fostes fiel em coisas pequenas, outras oportunidades vos darei, passa à minha direita, participa da festa do seu Senhor. Veio o terceiro, e esse então diz, Senhor, como sei que tu és um homem que colhe onde não plantastes
e junta a semeadura onde não semeastes, eu com medo de ti, peguei o talento que me destes e enterrei-o ao chão. Aqui está o seu talento, que devolvo. Toma posse do que é teu. Dessa vez o Senhor não deu um sorriso bom. Ele disse: servo mau, infiel, preguiçoso, sabes que eu planto até onde não colhi e semeio e participo da semeadura onde não plantei minhas sementes? Devia pelo menos ter dado os meus talentos a um banco, para que quando eu regressasse, eu pudesse receber pelo menos os dividendos do que você fez. Tirem o talento dele, entreguem para aquele que tem 10, ata-lhe mãos e pés, jogue-o para fora, onde haverá choros e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos. Ela é tão simples que a gente fica pensando se ela cabe ainda nos dias atuais, não é? Se nesse mundo de inteligência artificial, se nesse mundo em que nós estamos tentando de novo pousar na Lua, se ainda cabe o estudo dessa parábola. Porque Jesus é muito específico quando ele começa dizendo essa parábola. Ele diz: Deus age como aquele servo, então, como aquele senhor. Então aí já não tem mais mistério. O Senhor que chamou seus servos é Deus. Os servos somos nós. Nós chamados ao serviço por Deus. Nas nossas várias experiências reencarnatórias. E talento é tudo aquilo que nos é emprestado por Deus, mas dos quais nós, em algum momento, teremos que prestar contas. Muito obrigado, acabou a palestra. Já explicamos exatamente o que é cada um dos itens. Mas, quando nós paramos para observar, justamente nesse momento em que a humanidade se encontra tão acelerada intelectualmente, mas, ao mesmo tempo, ainda tão desgarrada moralmente de certos preceitos dos quais Cristo, há 20 séculos atrás, tentava nos passar e continua tentando através da sua obra, através do seu trabalho, nós precisamos criar uma forma de, exemplificando, trazer essa parábola para mais perto de nós. Então, como diz lá na parábola, o Senhor voltou depois de um tempo e ele chama os servos para prestação de contas. Imaginem vocês que nós, em algum momento aqui, passados a porta do desencarne, estamos lá sentadinhos num lugar tão bonitinho quanto esse aqui, cadeirinhas brancas, todos tranquilos, e nisso chega o Senhor Deus, ou aquele que o representa, porque eu não sei se nós estamos tão bem assim para estar tratando em primeira pessoa com Deus, mas enfim, estamos lá sentadinhos, bonitinhos, e qualquer um de nós, em qualquer momento, aquele Senhor diz: o que você fez do talento que eu lhe dei? E aí, você é chamado a prestar contas, toma aquele susto primeiro e diz: Senhor, talento? Mas que talento o Senhor me deu? Falou: sua esposa? Aí você diz: mas aquela mulher era um talento? O senhor tem certeza daquilo? Ele vai dizer: claro que eu tenho certeza. É minha filha, fui eu quem fiz. Eu conheço ela profundamente. Eu queria saber o que você fez do talento que eu lhe dei. E aí, então, você vai dizer: olha, senhor, se ela era o meu talento, eu devo dizer que o senhor vai ficar muito satisfeito comigo. Muito satisfeito. Porque, não sei se o senhor se lembra, mas ela era dada a assuntos
pouco corriqueiros, apresentavam umas historinhas de uma vizinha aqui, de uma vizinha ali. As coisas aqui em casa também não estavam lá grande coisa, mas eu, usando toda a minha paciência, usando todo o meu cuidado, usando todo o meu amor, fui mostrando para ela que falar das pessoas trazia problemas para os nossos filhos, porque nós começamos a ficar conhecidos como pessoas indesejadas na sociedade. Então as pessoas não vinham à nossa casa com os nossos filhos e se entristeciam os nossos filhos. E colocando esses exemplos, e com paciência, com muita oração, com muita fé, essa mulher se revolucionou. É outra mulher. Por isso eu a devolvo 2 vezes melhor do que quando me entregastes. E aí o Senhor vai dar um sorriso bom, vai dizer: bom e fiel trabalhador, destes talento das coisas pequenas, grandes obras vos darei. Passe-me à direita, participa da festa do seu Senhor. E vai continuar por ali andando, vai chegar em mais um. E você? O que você fez do talento que eu lhe dei? E você vai dizer: talento, senhor talento? Não me lembro de nenhum, não. Ele vai dizer: o seu marido? E você vai dizer: mas aquele traste era um talento? Vai dizer: era um talento. Era o seu talento. Eu quero saber o que você fez com o talento que eu lhe dei. E aí você vai dizer para ele também: olha, senhor, se meu marido era meu talento, muito feliz o senhor vai ficar comigo. Porque também, não sei se o senhor se lembra, mas ele era dado às vidas noturnas, vidas boêmias, vários vícios, fumava, bebia. A infidelidade também era uma das coisas com as quais ele se divertia. Mas, usando de todo o exemplo e toda a moral que Cristo nos colocou, eu devagarzinho, pegando na mão daquele homem, fui transformando, fui modificando. E chegou em algum momento em que ele entendeu que aquela postura fazia mal a ele, atrasava a nossa relação, atrasava a harmonia do nosso lar, que cada palavrão, cada vício, cada forma de me tratar com pouco carinho, impregnava a nossa casa de forças e vibrações que atraíam processos obsessivos complicados, que desarmonizavam o nosso ambiente. E agora o senhor vai ficar muito feliz, porque ele melhorou, mas melhorou demais. É outro. Devolvo a ti o teu talento, 2 vezes melhor que quando me entregou. E aí o senhor vai dar aquele sorriso bom de novo, vai dizer: boa e fiel servidora, destes conta de coisas pequenas, coisas maiores vos darei, passa à minha direita, participa da festa do seu Senhor. E a gente vai continuar por esse tempo, tendo que prestar conta de cada talento que nos foi dado e dos quais nós nem fazíamos observação de que aquilo era um talento. Um talento colocado por Deus nas nossas mãos. E talento não é pouca coisa. Às vezes nos estudos, quando você olha lá em Mateus, no capítulo 25, que é onde está essa parábola dos talentos, você pode ser levado à compreensão de que talentos são moedas. Então, para um 5 moedas, para outro 2 moedas, para um 1 moeda. Não é um trabalho tão pesado assim. Para uns, uma esposa mais nervosa, para outros um marido menos amoroso. Também não é tão difícil assim. Não é tão difícil cuidar. Só que quando você vai atrás das informações dos estudos, talento era uma unidade de medida na época de Jerusalém. E ela devia valer entre 35 e 60 quilos. Em Roma, com certeza, 35. Em Jerusalém, alguns historiadores ficam entre 60 quilos e 35, mas a grande maioria concorda que seriam 60 quilos. E também era uma unidade para medir coisas de valor. Então,
valia para ouro e para prata. Como, pelos estudos também, esse senhor, ele era muito cuidadoso com a sua fortuna, entende-se que o que ele tinha dado a cada servo era 60 quilos de ouro em forma de talento. Então, deu 5 talentos para um, isso aí dá 300 quilos de ouro, deu 2 talentos a outro, 120 quilos de ouro, e para o terceiro deu 1 talento, mais 60 quilos de ouro. Se você for fazer uma conta, a grama do ouro de hoje, esse primeiro cidadão, que tinha 5 talentos, tinha 94, 95 milhões de reais na mão. O esforço para que ele multiplicasse esses talentos foi bastante grande. Ele poderia ter desistido por medo. É por isso que o outro, que tinha um talento só, amedrontado ficou e enterrou o talento e falou, não, esse aqui eu não vou mexer. E os outros fizeram o que fizeram, se esforçaram da forma como se esforçaram, e com isso, então, eles conseguiram multiplicar os talentos. E é por isso que aquele senhor fica tão feliz quando vê os seus talentos deixados àqueles servos multiplicados. Então não é pouca coisa os talentos que Deus nos dá. É claro que cada missão é uma missão bastante difícil, uma missão bastante árdua, mas a gente não pode relegar os nossos talentos, a gente não pode simplesmente virar as costas aos nossos talentos. Você vai continuar com a observação, e aí então ele vai virar para você e vai dizer, e você o que fez dos seus talentos, dos talentos que eu lhe dei? E você vai dizer, mas qual talento, Senhor? Ele vai dizer, seus filhos. Você vai dizer, mas aqueles 2 meninos eram talento, Senhor? Eu falei, era talento, eu lhe dei os 2. O senhor sabe que aqueles meninos, um era dado à violência, o outro era preguiçoso, não queria saber de trabalhar, não quer saber de estudar. E aquele senhor vai dizer, eu sei, são filhos meus, quero saber o que você fez com os talentos que eu lhe dei. E aí você vai dizer para ele, senhor, se aqueles 2 meninos eram meus talentos, muito feliz, o senhor vai ficar comigo. Porque usando outra vez de tudo o que foi exemplificado na doutrina espírita, juntamente com os conselhos e as boas novas de Jesus, eu apliquei amor e carinho àquelas 2 criaturas, e aquele que era mais nervoso, devagarzinho foi começando a entender que a mansuetude era necessária, outro começou a estudar, a vida deles começou a melhorar, e eles hoje são 2 cidadãos assim maravilhosos. Então, se eram meus talentos, Senhor, eu os devolvo, e o Senhor deve ficar satisfeito comigo, porque devolvo muito melhor do que o Senhor me entregou. E o Senhor vai dar aquele sorrisão bom de novo e falar, boa e fiel servidora, passa à minha direita, participa da festa do seu Senhor. E tudo o que a gente for verificar, a gente vai ver que são talentos. O seu trabalho é seu talento. O espiritismo é um talento. A forma como você se relaciona com a sociedade é um talento. Que em algum momento, nós seremos chamados a prestar contas. Em algum momento. Então, quando você se coloca no ponto contrário dessa prestação de contas, quando você se coloca na posição daquele que tinha um talento e enterrou o talento, muito do que a gente sofre, muito das provações que nós passamos, das provas, das expiações, a gente vai entendendo que tem relação direta com o que você fez com o talento que eu lhe dei. Por exemplo, vem o Senhor e diz, o que você fez com o talento que eu lhe dei? E você vai dizer, qual talento, Senhor? Ele vai dizer, sua esposa. Você vai dizer, mas o senhor sabia que aquela mulher era cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de dificuldades? Sim, sabia, era minha filha, fui eu quem fiz. O que você fez com o talento que eu lhe dei? Você vai dizer, não fiz nada, não. Não, muito trabalho. Pelo amor de Deus. Não dava. Nossa, toma de volta, já que é tua, cuida.
Eu não dou conta, não. E aí o Senhor não vai sorrir um sorriso bom, Ele vai dizer para você, infiel, preguiçosa, servidora. Tirem o que ela tem, deem a quem tem mais, ata-lhe os pés e as mãos, jogue-lhe no sofrimento onde haverá dores e ranger de dentes. Da mesma forma que você fez com o talento que eu lhe dei, mas qual talento, senhor, seu marido? Nossa, fiz nada. Devolve. Não dei conta, não, desse rapaz, isso dava muito trabalho para mim. Então, eu devolvo, já que era do senhor, toma de volta, é teu. Toma posse do que é teu. Mal e infiel servidora. Ata-lhe mãos externas. Tire o que tem, dê aquele que tem mais. Coloque aonde terá choro e ranger de dentes. E aí, quando você para e pensa nisso, você vê onde é esse local de prantos e ranger de dentes. No nosso processinho reencarnatório, nesse mundinho de provas e expiações, nos quais nós já passamos por algumas experiências reencarnatórias e provavelmente passaremos mais algumas até esse mundo se tornar um mundo de regeneração e nós, ou por mérito da modificação espiritual que fizermos, nos encarnarmos em situações um pouco melhores. Mas aí você para e pensa, mas como é isso, não é? A pessoa nasce jovem, bonito, uma moça bonita, viçosa, uma flor de formosura de menina, e aquele rapaz também, um encanto, uma beleza. E eles vão crescendo, vão ficando maiorzinho, adolescência, começa a namorar, o pai e a mãe já falam, nossa, um bom partido, tá tranquilo, vai ficar tudo bem. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, fica noivo e separa. Aí depois começa a namorar de novo, arruma um, separa. Arruma outra, separa. Arruma um, namora mais 3, 4 anos, todo mundo alegre, fala, agora vai, não casa de novo. E aí, quando estiver lá para os seus 60 aninhos, 70 aninhos, solteiro, solteira, ainda esperando arrumar uma companhia para poder passar com ele o restante da sua velhice, vai perceber que tinha o talento. Foi lhe dado o talento. O que você fez com o talento que eu lhe dei? Ata-lhe pés e mãos. Tira o que ele pensa que tem e dá àquele que tem mais. Isso explica, muitas vezes, por que nós passamos uma das nossas jornadas reencarnados sofrendo em relacionamentos. Nunca dá certo, não consegue firmar um relacionamento, aí acabamos adoecendo, envelhecendo sozinhos. E ninguém foi feito para estar sozinho. Da mesma forma, muitas vezes a gente no centro espírita recebe visitas, principalmente depois das palestras, onde as pessoas passam pela mesma situação. Então, nasce aquele menino, nasce aquela menina linda, bonita, inteligente, vão crescendo, se encontram um belo dia, se casam, e a família começa a perguntar, e aí, quando é que vai vir um neném? E aí, por que não veio esse neném ainda? Ei, mas vocês estão preguiçosos, estão devagar, hein? Eu, na idade de vocês, já tinha 4, 5 filhos. Como é que vai ser aí? Não vão fazer? Não, espera um pouquinho, estou pensando aqui. E aí você vai esticando o seu tempo, 30, 10, 20 anos, e você percebe que você tem dificuldade para engravidar. O casal tem dificuldade para engravidar. E aí você, depois de ter feito quase todos os tratamentos médicos possíveis, você vai até o centro espírita. E aí, normalmente, no atendimento fraterno, o casal muito emocionado, a mulher sempre termina se emocionando mais e vertendo algumas lágrimas. E o homem, nervoso, range os dentes. Porque tinha o talento. Lhe foi dado o talento. O que você fez dos talentos que eu lhe dei?
A parábola dos talentos nos chama a responsabilidade cristã. É nossa obrigação cuidarmos dos talentos que nos foi dado, dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, tendo certeza absoluta de que nós precisamos, junto com eles, junto deles, evoluir espiritualmente, aplicar em tudo aquilo que nos foi dado a experiência que Jesus viveu, da forma como Jesus viveu. Porque senão, em algum momento, aquilo que nos foi dado não será tirado. É uma questão de remissão. É uma questão simples de remissão de erros. Não soube o que fazer com o seu talento, retira o talento. Em algum momento, volta-se o talento, porque faz parte de nós nos melhorarmos. Em algum momento, nós vamos entender, nossa, não devia ter entregado aqueles talentinhos tão fácil assim. Podia ter me esforçado um pouco mais, podia ter tomado um pouco mais de cuidado com o que eu fazia com os meus talentos, mas tudo bem, vamos seguindo. Reencarnação é reencarnação, até que a gente consegue igualar. Agora, às vezes também, não precisa esperar uma reencarnação inteira para você entender que, por algum motivo, você talvez tenha feito mau uso dos talentos que lhe foram dados em outro plano reencarnatório, em outro planejamento reencarnatório. E aí, vale a máxima de que a percepção do erro é muito mais importante do que o erro em si. Você entender que errou, se esforçar para corrigir o seu erro, para se manter pronto, se manter melhorado, é muito mais importante do que você passar esta existência se lamentando de erros do passado. É hora de se preparar para o novo. É hora de se preparar para um mundo de regeneração. É hora de pegar a sua mochila pesada de erros e deixá-la em algum canto, porque a porta ela não é estreita. A porta ela vai se estreitando à medida que nós vamos melhorando. Vai chegar um momento que a porta é tão estreita, mas tão estreita, que só com o perispírito totalmente fluido nós vamos conseguir passar. Faz parte de ser cristão e, acima de tudo, faz parte de estar nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, esse preparo. E não é só um preparo teu, é um preparo de responsabilidade, no qual você é responsável por cada talento que você definiu e assumiu como compromisso na sua última estada no mundo espiritual. É nossa obrigação termos cuidado com os nossos filhos. É nossa obrigação orientar os nossos filhos e amparar esses espíritos para que eles, em algum momento, assumam as suas próprias responsabilidades e as rédeas do seu planejamento reencarnatório. E que aí, sozinhos, façam e cumpram aquilo que definitivamente decidiram fazer. Mas até lá, a responsabilidade de cuidar desses talentos é nossa. A mesma coisa quando você se envolve emocionalmente com alguém. Responsabilidade para aqueles que em algum momento passaram na nossa vida, namorada, esposa, uma paquerinha quando a gente era mais jovem. Tudo isso é talento do qual, em algum momento, a gente vai prestar conta. E tomara Deus, que nós tenhamos a oportunidade de ver o Senhor com um sorriso bom, dizendo, passe à minha direita, participe da festa do seu Senhor,
coisas pequenas lhe dei e você foi grande, coisas muito maiores vos serão dadas para que você continue a sua jornada de evolução. Muito obrigado por terem me ouvido hoje. Só o senhor desliga. Obrigado, Gui. Obrigado, amigos. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa palestra, né? Nós vamos fazer a nossa oração para os encarnados, que é o intuito da nossa palestra. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos. Nós vamos iniciar aqui nossa oração. Vamos voltar nossos corações, nossas vibrações a todos os nossos irmãos desencarnados. Para aqueles que desencarnaram de forma súbitas, por aqueles que desencarnaram por alguma doença, acidente automobilístico, aeronáutico, por arma de fogo, por brigas, por injustiças, por todos aqueles que ainda não sabem que desencarnaram, pelos suicidas que tiraram a sua vida numa forma de desespero. Pedimos também, Senhor, para os encarnados das guerras, ou seja, para todos aqueles que necessitam do auxílio, que esses possam encontrar o seu caminho de paz, amor, compreensão, para o seu crescimento espiritual. Pedimos assim, Mestre, o amparo espiritual para alguns dos nossos companheiros, para Marlene Tomazelli, para Paulo Tomazelli, Renan Martins, Maria Carvalho dos Santos, José Romão Sanches Lopes, para Antônio Odobatuque, para Odir Tomazelli, Antônio Joaquim dos Santos, Valdir Dias de Araújo, Maria Conceição Batista, para Sara Leite Dias, para Luísa Ocanoso Andrade, para João Jamil Dias, Jonathan Fernandes, Armindo Verdeiro de Carvalho, Adolfo de Paula Souza Filho, Ambrósio de Freitas, Antônio Paulino do Nascimento, Luísa Verdeiro de Carvalho, Carolina de Castro Meira, Geraldo Pereira de Andrade, e por todos aqueles que passam, né, em nossa cabeça nesse momento, em nossas mentes, pedimos, Senhor, pedimos a misericórdia, a compreensão, para que esses tenham despertar tranquilo, para que possam, lá no seu plano espiritual, encontrar o seu caminho. Nesse momento, adentro em nossas casas, no carro, aonde estivermos, entram os trabalhadores espirituais, que possam perceber, né, esses trabalhadores espirituais, eles se encontram em nossa frente, espalmam suas mãos sobre nossas cabeças. Assim começamos a sentir
o passe à distância. São fluidos que adentram em nosso crânio, que iluminam, que irradiam todo o nosso crânio. E essas irradiações, adentrando o nosso crânio, descem para nosso pescoço, chegando em nossa garganta, no nosso abdômen, cobrindo o nosso coração. Descendo, chega em nosso centro de força genésica. Que esses fluidos higienizam toda a região por onde ele passa. De acordo com o nosso merecimento, esses fluidos vão irradiando, iluminando e até mesmo podendo trazer a nossa cura. Esses fluidos, irradiações de amor, paz, chegam em nossos pés, revigorando todo o nosso corpo, deixando com muito amor, muita distância. Assim, os trabalhadores espirituais agora, eles direcionam as suas energias para as águas que colocamos ao nosso lado, deixando nela o remédio necessário, se for de nosso merecimento, até mesmo a cura. Desta forma, para agradecer os trabalhadores espirituais que dão sustentação à nossa casa, que participaram da nossa reunião com muita alegria, fazemos agora a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado a todos. Maurício, você coordena? O Maurício agora vai coordenar o passo aqui presencial, tá bom? Obrigado a todos pela presença.